Olá, pessoal, bom dia. A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo nossos estudos bíblicos aqui nas cartas de Paulo. Nós estamos fazendo o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vou fazer uma oração aqui inicial, vou fazer uma breve introdução e passo a palavra para o Edgar, que está conduzindo esse estudo aí, tá bom? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, Pai, na Tua presença. Essa oportunidade rica de aprender a Tua palavra. Vimos pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, Pai. Abençoe tanto quem vai ensinar, através da Sua unção, como também nós que vamos aprender e ouvir. Capacita-nos para que a gente ouça, Pai, e aprenda mais da Sua mensagem, segundo o que o Senhor tem para nós. Para que a Sua palavra, os Seus ensinamentos, se alojem nos nossos corações e produzam fruto, Pai, de acordo com o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Abençoe as nossas famílias, os nossos lares, Senhor. E esteja também hoje conosco, no nosso culto, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu oro a Ti. Amém. Amém. Então, nós vamos aqui dar sequência no nosso estudo. Só um apanhado aqui, a gente já está no capítulo 5, né? A gente já estudou o capítulo 1, onde Paulo falou sobre tribulação, Paulo falou sobre sofrimento. No capítulo 2, ele falou bastante sobre ele também, ele explicou os motivos por que ele não foi visitar o pessoal em Corinto na data combinada. Ele falou muito dele também, da integridade dele, ele falou da missão dele, né? E aí no capítulo 3, ele falou da nova aliança, né? A nova aliança em Cristo Jesus. A nova aliança, essa mudança que estava sendo muito difícil, né, para o pessoal lá em Corinto. Paulo falou isso no capítulo 3. E no capítulo 4, ele está falando sobre esse chamado apostólico, sobre esse trabalho de levar o evangelho, que é difícil, né? A gente viu isso. Paulo fala para a gente não desanimar, e ele fala do nosso corpo, da nossa vida terrestre, que é passageira. A gente vai ter dificuldades, mas a glória é eterna. O que tem lá na frente é muito, muito bom, é muito maior do que essa vida que nós estamos vivendo aqui. Paulo reforça isso, essa diferença, esse foco que nós temos que dar na vida espiritual agora, com a nova aliança, com o que Deus espera. Deus fez a reconciliação em Jesus. E aí no capítulo 5, Paulo vem agora, o Edgar está explicando, já estamos vendo, ele vem falar sobre isso, ele reforça ainda essa aliança em Jesus. E aí o que é interessante? Paulo fala que o nosso corpo é passageiro, nosso foco tem que ser espiritual, mas ao mesmo tempo ele vem reforçar no capítulo 5, que nós temos um compromisso, nós temos uma tarefa a cumprir. Com essa reconciliação em Jesus, nós temos uma tarefa para com Deus. Nós temos que agradar a Deus com o quê? Nós temos que levar isso às outras pessoas. E como que a gente faz isso, de levar para as outras pessoas? A gente usa esse corpo terrestre, a gente usa o nosso eu, a gente usa essa nossa vida terrena para fazer isso. Então, Paulo também fala, cuidado com o que a gente vai fazer com esse corpo. O que a gente fizer com o nosso corpo, com a nossa vida, com os dons que Deus nos deu, vai ter consequências. Então, apesar dessa vida, desse corpo ser algo passageiro, e que não é tão importante quanto é a vida espiritual, a gente tem sim que zelar por ele, para que a gente tenha uma vida correta, para que a gente consiga desempenhar a tarefa que essa nova reconciliação em Jesus nos trouxe. Essa tarefa, ele vai reforçar isso no capítulo 5. Né? Que essa vida nossa, nova, em Jesus, é uma vida de fé. E a gente tem que usar isso para levar as pessoas. Se a gente não estiver bem preparado, corremos o risco de não estar conseguindo levar o evangelho adequadamente,
corremos o risco de não estarmos cumprindo a tarefa que Paulo está explicando aqui, que Jesus trouxe para a gente. Mas, enfim, então nós estamos nesse momento no capítulo 5 e eu passo a palavra aqui para o Edgar. Edgar. Opa, vamos lá, vamos lá. Vocês estão ouvindo bem? Acho que sim, né? Sim. Baixo. Tá. Na aula passada, nós estávamos Pronto. falando de coisas bem interessantes a respeito da fé, né? Nós passamos um bom tempo falando sobre a fé, né? Tivemos ali alguns posicionamentos ali, nós vimos as versões falando sobre a fé, né? Sobre aquilo que ela causa na nossa vida, né? Que ela vem a trazer essa esperança, né? Ela vem dar essa convicção para a gente, né? De que estarmos com Cristo nos dá a certeza dessa vida eterna, né? Estarmos com Cristo, caminhando com Ele, dá essa certeza de que, apesar de tudo que acontece no nosso dia a dia, isso tudo é passageiro, isso tudo é bem menor em vista daquilo que nós vamos ter, né, para frente, né? E a gente tendo essa esperança, isso nos dá força para continuar, né? Às vezes a gente, mas tá tão difícil, mas aí você, baseado nisso que está falando ali, que Paulo está falando, né? E que Cristo inspirou ele a passar para aquele povo, né? Tudo aquilo que eles estavam vendo era secundário, né? Eram coisas que você podia dizer que eram efêmeras, que estavam passando, eram temporais, eram coisas do tempo, próprias daquele tempo, né? Na nossa vida a gente vive muito isso, né? Hoje a gente está com sofrimento, está com problema, amanhã isso tudo já passou e você fala, puxa, olha, já foi, já ficou para trás, né? Então, que a gente não venha ficar vivendo o tempo todo naquele, né? Puxa, eu gosto de viver na prova. Não, não viva na prova o tempo todo, não. Você passa pelas provas, tal, mas deixa isso tudo de lado, né? Tem um momento de você viver coisas novas na vida, né? Não fique sofrendo pelo passado, né? E aí ele vem ali, nós paramos no 6, no 7, até o 8, né, Marcelino? Acho que nós lemos até o 8 no passado, né? E aí a gente Uhum. vai começar com o 9 daqui para baixo, né? Aí eu acho que eu vou fazer uma leitura daqui para frente aqui, só de trechos em trechos, Marcelino, para a gente ir conversando de trecho em trecho para não ficar muito extenso o Certo. comentário, né? Uhum. Se quiser ler do 9 ao 11, aí você lê e a gente já comenta. Quer ver? Certo. Uhum. Estou achando aqui onde está o número 9. Você quer do 9 ao 11? Senão eu vou por aqui mesmo. Não, tá vendo aqui, só estou procurando o 9. Hum. Ah, é o assim, é isso? Isso, Assim? isso. Ah, é verdade. Ó, do Até 9, o 10 e o 11 vou ler, tá bom? isso. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Interessante, né? A gente tem ali coisas também vitais para o cristão, né? O entender essa questão e até mesmo passar para aqueles, né, que estão começando ali na fé, né? Essa questão mesmo do porquê, né? Esse tempo que nós estamos passando por aqui, alguns estavam falando, puxa, mas isso vai acabar mesmo? Então eu vou estar com Deus, então agora eu vou viver de qualquer maneira, porque isso não é nada, isso é pequeno, isso é passageiro, né? Isso é fugaz, isso é rápido. E aí viviam de uma maneira até inconsequente, né, em relação à igreja ali, né? E aí ele vem contando que caso estejamos nesse corpo, né, ou caso deixemos esse corpo, qual é o nosso objetivo, né, durante essa vida, durante esse tempo aqui, né, é agradar a Deus, né, agradar ao Senhor. Então, assim, agradar ao Senhor com a nossa vida nesse corpo, né, e não viver de uma maneira em que, vamos morrer mesmo, então, né, e não é dessa maneira, né. E aí ele vem alertando isso ali para aquele povo, né, que estava ouvindo dos falsos pregadores ali, dos mestres, entre aspas, né, que estavam falando, né, eles estavam falando de uma maneira que estava distorcendo tudo isso, né, e ele vem de novo a orientá-los, né, e isso foi interessante.
porque daí ele vai falar do tempo em que compareceremos diante de Deus, né? E aí todos, né, vão estar. Então, há que ter esse zelo nesse tempo em que estamos vivendo aqui, né? Porque, puxa, a gente está para agradar a Deus e a gente vai viver mais ou menos, né? Para que naquele tempo, né, você fala, puxa vida, olha, né? Eu tenho tudo isso nas mãos aqui para viver e eu estou gastando com bobagens, com coisas que não agradam a Deus, com uns TikToks estranhos, com uns filmes estranhos, uns seriados meio, né, mais ou menos, conversando com pessoas que não, que, sabe, não querem seguir a Deus e que estão ali te desafiando. Peraí, eu não tenho que andar com essas pessoas. Eu posso falar do Evangelho, mas eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso ser influenciado, né? Então, muito cuidado, né? E esse zelo é importante para agradar a Deus, né? Ali no 11, ele fala de algumas coisas interessantes também, né? Conhecendo esse temor ao Senhor, né? A gente procura com esse conhecimento de Deus, ele fala de persuadir, porque seria de convencer, porque assim como nós fomos convencidos, né, Deus, as pessoas falaram de Deus para a gente, né? As pessoas falaram de Cristo e nós falamos um dia, puxa, isso é legal, eu quero isso para minha vida. Que bacana isso, que legal. Eu quero mudar. Minha vida assim não está certa. E aí um dia a gente tomou essa decisão de mudar, ou pelo menos de que a nossa vida agora está nas mãos de Deus. E eu tenho caminhado cada dia nessa mudança, né? Uma mudança ali dia a dia, cada dia mais se aperfeiçoando nessa caminhada, na fé, né? Sendo que nós somos esse povo do caminho mesmo, né? Nós seguimos esse caminho aí no aperfeiçoamento, né? O pastor quer falar? Acho que está. O pastor quer falar? Tá, o microfone está fechado. Está fechado. Microfone, Sim, pode sair. sim, é só uma palavra aqui que eu estava observando aqui, sobre essa palavra que é esforçando, ou esforçamos, né? Aqui é uma coisa muito forte, porque lá no original, estava observando minha Bíblia aqui, que fala sobre o significado da palavra grega, isso aqui, esforça-te é preservar, olha só, preservar aquilo que é honroso. Então, só essa palavra é interessante, que é você ter que zelar por aquilo que é honroso, que é honra. Logicamente, é honra para a sua vida, mas é honra para o Senhor. Então, por isso que Paulo estava dizendo aqui, olha, se esforça, vamos esforçar por aquilo que é importante, aquilo que é honroso. O que não é honroso, não precisa se esforçar, né? Mas isso aqui, Paulo falou, se esforça, hein? Porque isso aqui é honroso para nós. Então, no original aqui, é prezar aquilo que é honroso. Amém. Aquela coisa, em tudo, né? Nem tudo a gente deve dar, sabe, atenção e deve focar, não, aquilo tudo vai deixando de lado e foca o que é importante, né? O que é vital. E aí a gente tem ali no 11... Só mais uma coisinha, porque às vezes nós zelamos, né? Nós honramos até, podemos dizer, por coisas que não é simples, não tem objetivo maior de louvar a Deus, né? Mas aqui que pode estar falando, olha, toma cuidado, você tem que honrar, né? Você tem que se esforçar, porque isso aqui é honra, e honra é uma palavra muito forte, né? Muito forte. Então, Paulo nos fala, porque nós sabemos que nós, como você falou, nós valorizamos coisas supérfluas muitas vezes, né? Sim, Tá, sim. aqui não, essa aqui tem que ser honra, e a honra sempre é dada para Deus. Amém. Sim, amém. Nós temos ali no 11, na continuação, Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Então, assim, a vida dele, no sentido, até coloquei ali, na origem da palavra sincero, seria, que vem do latim, né, sinceros, que significa limpo e puro, né? Sincero, limpo e puro. Então, é algo que seja percebido por quem está por perto, né? Sabe, assim, as pessoas às vezes estão por perto de você e elas percebem o quê? Né? Além como diria minha mãe, como diria, além da boniteza e além né, do aroma que você, né, do seu perfume, né? O que ela percebe de você? Será que você está tendo uma vida limpa ao ponto das pessoas perceberem que você tá cuidando desse corpo, não só físico, né, mas dessa parte espiritual também? Como é que você está? O que você está transparecendo?
Então, ele está falando também, espero que vocês também saibam dessa sinceridade, que isso seja público, seja contado de um para o outro. Olha, Paulo, Timóteo, Silas, tal, eles estão lá e tal. Sabe, as pessoas comentem, o que elas estão comentando de você? Porque se você não transborda isso tudo que está dentro de você de uma maneira eficiente, de uma maneira que todos percebam, se você não está se enclausurando, e eu conheço tudo da palavra de Deus, mas fica quietinho num canto e não fala nada para ninguém, e talvez as pessoas nem percebam que você também passa desapercebido nos lugares onde você vai, e Cristo não é anunciado naqueles lugares, né? Você está numa festa, num cantinho lá, num bate-papo, daí um pouquinho, sai um pouquinho de Jesus, você fala um pouquinho de Jesus ali, e pronto, já valeu a festa que você foi, sabe? Você vai caminhar, de repente você encontra alguém, e no meio da caminhada você fala um pouco de Jesus para aquela pessoa, isso já vai valendo, então a pessoa começa a conhecer o que está no seu interior, como é que você vive, o que você carrega dentro, né, de você, então você começa a transparecer, começa a mostrar essa sinceridade, né? Essa limpeza que você busca diariamente, e essa pureza nos comentários, né? Que não tenha sujeiras ali, imperfeições que sejam mostradas o tempo todo para as pessoas, né? Existia isso conta, diz a lenda, né, da parte romana, até alguns contam lá, escrevem sobre isso, do sincero. Eu insero as peças, eles colocavam uma laca lá, uma massa, em que ela cobria as imperfeições dos vasos, das estátuas, né, das esfinges, lá do material que era utilizado para fazer as esculturas, tinha imperfeições. Então, eles passavam uma cera que ela encobria as imperfeições. Então, ela era vista como perfeita. Então, ele era sincerada, ela era cerada, ela tinha uma cera que encobria as imperfeições. Então, vem da perfeição, da ideia de ver perfeito, né? De ver a perfeito, porque as imperfeições surgiam durante o ato de esculpir aquelas estátuas, então, com a cera, ela encobria as imperfeições. E é como a gente deve estar, né? Demonstrando essa perfeição, mas de uma forma natural, não maquiada, de uma forma em que as pessoas percebam que você naturalmente tem buscado essa perfeição. Não é perfeito, mas tem buscado. Ao falar que, olha, eu estou correndo atrás, eu estou buscando cada dia mais, porque Deus está me dando esse caminho. Então a pessoa fala, puxa, olha, ele admite que não é perfeito, mas diz que está seguindo em busca dessa perfeição. Possivelmente não atingida, mas, né, não atingível, mas né, sempre almejada, né? Isso é legal para a gente, né, demonstrar essa vontade de melhorar a cada dia, né? Daí a gente já tem ali do 12 em diante algumas coisas. Esse texto é muito interessante, né? Esses textos são muito ricos, né? Como toda a Bíblia, mas alguns nos falam diretamente, né? Alguns falam, parece que está falando para a gente, né? Você está ali, puxa, olha, fala comigo, e está falando, né? Eu falo, puxa, eu estou precisando melhorar nesse ponto. Estou precisando dar uma recapeada nisso, que a coisa está feia, tem muito buraco aí, né? A coisa não está boa, né? Mas uma recapeada boa, né? Não aquela que estão fazendo por aí, né? Que com a primeira chuva vai embora, né? Tem que ser boa, né? E aí a gente tem, vamos ler do 12 ao 16. Quer ler, Marcelino? Lei. Tá vendo aí? Tá lendo? Então, tô. Vamos lá? Vamos lá? No 12. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. Se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Vê que interessante, né? São diretrizes aí, são direções a serem tomadas, né? Por quem está um pouquinho
deslumbrado com o que tem acontecido, né, com os mega pregadores, com os mega eventos gospel, entre aspas, ou esses pessoas que às vezes, nem todos, lógico, mas alguns se deixam levar pelas aparências mesmo. Algumas pessoas veem isso tudo como aquele lá é que fala tal, aquele lá é que prega de tal maneira, aquele lá que fala bonito e eu gosto de ouvir, né? Aquele que fala umas coisas, eu não entendo muito bem, mas parece muito bonito, sabe aquela coisa? Muito cuidado, né? Porque nem tudo que reluz aí é ouro, né? Tem coisas que só reluzem, mas não tem valor, né? Então, Paulo, lembrando que ele estava falando para esse povo, alertando esse povo de que eles estavam seguindo pessoas que pela aparência, pela eloquência, pela maneira de falar, pelo show business, pelo business não na igreja, né, mas às vezes vira negócio mesmo, né? Às vezes vira um show e vira um negócio, né? Muitos têm meio de vida e forma de enriquecimento pelo evangelho, né? Entre aspas, né? Eles usam um pouco de evangelho e um pouco mussarela, sabe? Isso tudo torna atrativo. Então as pessoas correm para os mega templos, para os mega eventos e para as mega pregações e para os mega pregadores. E as pessoas correm atrás. E isso ele está alertando aquele povo. Calma aí, pessoal, calma, não é por aí. O Evangelho não fala sobre isso. O Evangelho fala de uma forma em que de uma forma pura e limpa, eu falo do Evangelho, que a parte secundária, em que eu sou tão bonitão ou não, que eu ando numa biga de prata, ou ando a pé, montado num jumentinho, ou ando a pé mesmo, ou se eu não tenho a melhor roupa do mundo, a melhor grife do mundo, mas eu tenho ali uma túnica boa, que né, me esquenta no frio e tal, e que cobre ali na época, né? Então, sabe, se eu estou vivendo uma vida decente e seguindo aquilo que Cristo dá para a minha vida e tem me dado condições para seguir dessa maneira, que não seja esse o atrativo, né? Ter coisas, ter facilidades, né? Como ele mesmo, Paulo, tinha algumas dificuldades, algumas limitações, né? Ele também fala, puxa, não sigam as aparências, né? E orgulhem-se daquilo que está no coração. Aquilo sim tem aquele valor, aquilo sim é que deve ser ressaltado, né? E isso não estava acontecendo. Então ele estava falando que orgulhar-se deles como aqueles que dão direção, aqueles que estão à frente daquela igreja, de uma forma que orgulhar-se por aquilo que eles trazem como o de mais precioso a cada dia, né? E não aquilo que precioso se torna quando montado como um templo, como uma roupa, como uma maneira de falar, não é isso. Então ele vem alertando ali. Quando ele fala também da questão da loucura, nós temos em alguns textos, né? Ele também na Bíblia, eu citei ali em Atos, né? Quando ele falava para Festo lá, Festo era um governador, né, que substituiu Félix, né, na Judéia, né? E ele estava lá, ele estava num momento falando com esse governador e o governador fala, olha que interessante em Atos 26, né? A esta altura, Festo interrompeu a defesa que Paulo fazia, né, daquilo que ele estava falando, e disse: você está louco, Paulo? As muitas letras, né, te levaram à loucura. Quer dizer, às vezes você está falando de Cristo ali, e alguém está por perto falando: puxa, esse homem está louco, né? O que é isso, né? Como assim, né? Eu oferecer outra face, eu dividir aquilo que eu tenho. Como assim? Eu não almejar, né, ganhar o mundo porque eu não quero perder a minha alma. Sabe, aquelas coisas assim, são paralelos, são contrapontos em que não eram valorizados em Coríntios, né? Coríntios era valorizada a beleza, a riqueza, a facilidade, a facilidade ao cantar, ao dançar, ao falar, aquilo tudo era muito valorizado, né? E ele ia ao contrário nessa época ali, né? Ao contrário, isso não é o que você deve almejar, né? Isso até vem, isso até pode vir na sua vida. As riquezas podem até vir na sua vida, mas não é isso que deve ser o foco, né? Deus pode te abençoar com coisas que podem servir de utensílios ali, de armamentos, até de condições para você abençoar muito mais, né? Então, sempre esse paralelo aí. O pastor quer falar? É interessante que essa palavra aqui, nossa, é uma exortação para todo mundo, né? Porque
o que o ser humano vive hoje é mais pela aparência, né? Interessante aqui, pela aparência. Ou seja, nós gloriamos pela nossa aparência, eu glorio pelo aquilo que eu tenho, pelo meu carro, né? Pela minha casa. E Paulo está mostrando que não, essa aparência não. O que mais importa é a aparência entre você e Deus. E aquilo que eu testemunhei domingo, quinta-feira, Deus falou muito comigo sobre isso, pela aparência. Né? Quando eu falei aquelas pessoas que foram evangelizadas, que são pessoas bem simples, a aparência deles, nada favorável, né? Perante a sociedade. Mas perante Deus, tinha muita aparência abençoada, né? Pelo aquilo que eles estavam fazendo. Não estava roubando nada, mas estava catando papel. Então, o que muitas vezes acontece comigo, com a vida de cada um, temos que tomar muito cuidado com a nossa aparência, né? Interessante é que a aparência nossa tem que ser não para a nossa sociedade somente, logicamente vai pôr uma roupa nova, é uma bênção, um carro novo, uma casa nova, mas só que aquilo não pode estar no nosso coração substituindo, às vezes, as coisas de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Você não pode gloriar na sua aparência, mas glorie naquilo que Deus faz na sua vida. Glorie naquilo que você é. Então, essa palavra aqui de Paulo é uma exortação. Eu estava lendo aqui e falei, puxa vida, eu tenho que tomar muito cuidado em todo sentido. Nós temos, né? Porque às vezes nós gloriamos na nossa posição social, no nosso status, né? Nosso carro, nossa casa. Esquecemos de gloriar a Deus. Tudo que nós temos, o que nós fazemos, não é nosso. Amém. É do Senhor. Se Amém. formos pensar, né, pastor, também, de maneira concreta, de maneira física, de maneira material mesmo, não temos nada, pastor. Porque quando partimos dessa vida aqui, isso tudo vai ser encampado, vai ser tomado de conta por outras pessoas. E um dia essas pessoas, que a gente já falou aqui, essas pessoas que vão estar nas nossas casas, na nossa casa, no nosso patrimônio, com o nosso patrimônio, também vão passar dessa vida. E também vão deixar para outras, sabe? Assim, então, tudo que nós temos hoje aqui e tal, vão passar para a gente, não vão ter menor função. É aquela brincadeira é uma brincadeira, lógico, até secular, mas quando acaba o jogo de xadrez, a importância da torre, do bispo, do rei, da rainha, de tudo e tal, do cavalo, tal, eles vão todos para a mesma caixinha serem guardadas na gaveta. Então, quando o rei se acha, agora eu sou o rei, que aqui eu dou, aqui a rainha, eu dou o checkmate e tal, quando acaba o jogo, tira todas as peças dali de cima, bota numa caixinha e guarda. Então, assim, durante o transcorrer da vida, até talvez tenha ali né, nossa, eu sou o rei, eu sou a rainha, eu sou o bispo, eu sou tal, mas assim, eles vão juntos com os peões ali, né, e junto com o cavalo, e junto com a torre, vão todos para a mesma caixinha. Então, assim, a gente acaba passando, isso tudo tem até um certo valor para a sociedade ali, para o jogo, né, da sociedade, mas um dia ele encerra, né, um dia encerra, e isso tudo passa a ter valor. Sim. Edgar, não é que nós não podemos ter essas bênçãos, né? Lógico, por exemplo, o que eu tenho é bênção, um carro novo, glória a Deus. Eu tenho 10 carros, glória a Deus, uma casa, um palácio, amém. Mas isso não pode estar substituindo nada das coisas de Deus. Por isso, a primeira coisa que colocar é o reino de Deus em primeiro lugar. Sabendo que tudo isso, né? Paulo fala lá no versículo 10, tudo que nós fazemos, nós vamos o quê? Está no tribunal de Cristo. Ele vai avaliar, né? Isso aí, tudo que nós fazemos será julgado pelo Senhor. Então, o tribunal de Cristo. Né? É interessante. Então, eu louvo a Deus por aquilo que Deus tem me dado. Né? Eu louvo a Deus. Eu posso pedir mais? Pode pedir mais. Mas primeiro busque o reino de Deus. Nada pode substituir a nossa casa, né? Nada pode substituir, nada. De nós estamos na igreja, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor. Então, aqui, quando eu leio assim, versículo 10, eu fico assim, Senhor, um dia eu vou estar perante o tribunal de Cristo, né? Aí
é uma palavra assim dura, que não só eu, todos nós vamos estar, no versículo 10, né, que fala. É muito forte essa palavra, tribunal de Cristo, que nós vamos estar, e no original, né, nós vamos comentar um dia sobre, ou vou pregar um dia, quem sabe, sobre o tribunal de Cristo. Sim. Amém. Amém. É uma exortação que Paulo dá para a gente. Olha, nada você vai levar, como nós comentamos, nada, nada. Faça o melhor para a sua vida espiritual, para a sua vida física, para a sua vida financeira também. Mas nada pode substituir a graça de Deus. Amém. Amém. Quando Paulo fala lá no que acabamos de ler aí, que tudo isso que nós temos é para quê? Para agradar a Deus. Tudo que nós temos aqui que sirva para... Será que a nossa big mansão está agradando a Deus? Sabe assim, será que o que você faz dentro dessa mansão, as telas gigantes onde você assiste o quê nessas telas gigantes dessa mansão? Quando você reúne pessoas, você fala o quê com essas pessoas nessa big mansão? Será que quando você anda com seu carro, né, vendo uma situação adversa e difícil de alguém, você encosta esse big carro para ajudar alguém? Ou você continua em frente e fala, eu vou orar por ele, e vai embora e nem olha mais? Será que quando você tem armários lotados, os celeiros entupidos de todo tipo de coisa congelada e lotados e tal, será que você tem pensado em alguém que está precisando por perto no seu bairro, aí na esquina, do lado, na igreja, do lado, no trabalho, alguém que você conhece? Será que como é que está isso? Tudo está agradando a Deus, será? Será que isso tudo está agradando a Deus? Ou será que quando você está numa casinha muito simplesinha e você tem muita coisa nessa casinha simplesinha, será que você tem repartido com o irmãozinho do lado, que também mora numa casa simplesinha e que está precisando também? Sabe assim? Ou até uma palavra. Como é que você está vivendo? Como é que você está vivendo o dia a dia, né? Então, isso é fundamental para o cristão. Essa coisa que ele falou do reconhecimento, né, da pureza e de estar limpo, né, a sinceridade de vida que ele tem, né? Porque, Deus abençoa a gente, Deus dá os mimos, como diria para a gente, tal, né? Mas esses mimos têm a função do quê? De que nós ali tenhamos condições maiores ainda e mais conforto até, por que não? Para que a gente possa estar mais entusiasmado ainda em trabalhar nessa obra. E com esse conforto que a gente tem, dê condições para a gente atingir mais pessoas ainda com o Evangelho. Né? Amém. Eu diga... Muito relativo, né? Sim. Eu lembro que são muitos anos, eu era presidente da mocidade e um moço pedia sempre oração para adquirir um carro. Eu trabalhava no Bradesco, né? E vai conseguir um carro. Aí, o que acontece? O carro era para ser bênção, para conduzir a mocidade e tal. Nada, ele afastou do caminho do Senhor e todo final de semana ia para o litoral. Quer dizer, então, aí depois foi afastando, se esfriando, então, é o perigo, né? Então, nós temos que nos policiar. As bênçãos que Deus dá, material, nada pode substituir, né? De nós deixarmos de ir na igreja, é bênção material, glória a Deus. Pessoas, se Deus desse vários carros para nós, ou vários imóveis, né? Que seria bênção, mas nada pode fazer nos afastarmos da presença de Deus. Primeiro é o reino de Deus. Amém. E nada impede desse moço também, que se ele tivesse se fortalecido na palavra e aprendido bastante sobre isso, que ele pegasse esse carro e fosse para o litoral evangelizar na praia. Nada impede dele passar o final de semana na praia, numa igreja também de lá da praia, e mudar para a praia. Quer dizer, o problema não está na praia, o problema está na maneira que ele está conduzindo a vida dele. Né? Tem gente que vive no sítio, na praia e tal, e que fala de Deus muito mais lá do que às vezes no bairro onde ele mora. Então depende de como você conduz a sua vida. Né? Não adianta você ficar só na igreja, dentro da igreja, evangelizando as pessoas dentro da igreja. Né? Sabe, não tem muito sentido isso. Então teria sentido quando você vai, onde você estiver, fale de Deus. Então, às vezes, a gente, mas alguém fala, mas você vive viajando, mas como é que está a sua viagem? Como é que você tem conduzido lá, se comportado na sua viagem? Será que, por exemplo, quando você está num hotel, quantas pessoas são impactadas pela sua vida naquele hotel? Então, às vezes, num final de semana, num super hotel, todo mundo fala, agora está uma vida bacana aí nesse hotel, todo final de semana em um hotel diferente.
mas olha quanta gente ele traz para Jesus nesses hotéis. E Deus, piscina, na hora que está almoçando, na hora que está caminhando, num passeio que faz. E às vezes ele está sendo mais usado por Deus do que propriamente nos trabalhos ali onde ele está fazendo. Então isso é possível também. Depende de como você está, né, pastor? Amém. O local não importa. O que importa é você saber o que Deus quer da sua vida. Né? E onde você estiver, qualquer viagem, é uma bênção, né? Viajar. Só que esse moço aí afastou do caminho do Senhor, né? Então valorizou muito mais onde que ele estava. Em qualquer lugar que eu, você, que a igreja estiver, nós somos representantes de Cristo, não podemos esquecer. E como representante de Cristo, Cristo tem que estar brilhando na minha vida e nós não podemos perder a oportunidade, como você falou. Pode ser num hotel muito lindo, lá precisa alguém de Jesus. Pode ser uma coisa bem simples, ele também precisa de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, e a gente tem ali, ele estava falando, vamos seguindo aqui no 13, né? Ele está falando da loucura, né? Do juízo, quando ele fala com eles, de uma forma ajuizada ali para passar a palavra de Deus de uma maneira que eles entendam e que seja, que ele dê diretrizes para aquele povo. Então, em alguns momentos ele se faz de louco mesmo, né? Ele tem que falar de uma maneira em que de forma eloquente e dura, e ali ele venha a impactar aquelas pessoas. Então, quando ele fala alguma coisa que é o contraponto, as pessoas daquele Império Romano daquela época lá, elas estavam pensando de uma maneira, e aí ele chegava no contraponto disso, isso era loucura para eles, né? Isso era loucura. Então, quando a gente fala de divisão, de ajudar, de se desvencilhar de coisas ruins que para o mundo são boas, né? Tem tanta coisa que parece tão legal, né? Tão bacana, e na verdade essas coisas não são tão bacanas assim. É o mundo querendo, né, dragar ali você, né? Trazer você pro ruim, mas você acha bonito, acha bom, né? E aí você vai. Então ele vem a dar essa direção ali de que a gente tem que estar sempre alicerçado nas coisas de Deus, né? Viu, Edgar, só mais uma coisinha. Fale. Porque às vezes a pessoa que fala assim, olha, e é uma verdade, olha, mas eu não tenho jeito de chegar na pessoa. Eu não tenho, sabe, eu não tenho. Aí eu lembro Seja de uma... você, né? Seja você. Eu lembro de alguém chamado hoje eu considero como o maior missionário, praticamente um dos melhores do mundo, que é o Luiz Esquiriró, né, um missionário brasileiro aqui, e ele era um empresário, e ele estava na fila do cinema, aí chegou um menininho, um garotinho lá, com um folhetinho, olhou para ele assim, ele pensou que o menino queria entrar no cinema, e falou, o que você quer? Eu falei, não quero nada, eu quero dar para você isso aqui. Eu dei um folheto. E ele pegou o folheto e colocou no bolso. E esse folheto fez ele se converter com o missionário Luiz Esquiriró, que é um homem que viajou o mundo todo, né? Hoje ele deve estar com 90 e poucos anos, né? Então, você não consegue falar, dá uma mensagem, dá um folhetinho, alguma coisa, faça alguma coisa, e tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Amém. Amém, amém. Esse folheto, eu já contei aqui sobre o folheto, não vou falar novamente pelo tempo, mas a Rose pegou um folheto da Sociedade Bíblica e aí começou a minha caminhada nas Olha aí, ó. Então, Tá assim, vendo? se a pessoa não está lá para dar aquele folheto, se a Rose não pega, se ela não vê o endereço, não manda o currículo, ela não começa a trabalhar, e tem toda uma sequência, Deus tinha todo um propósito ali, falou, vai, pega, faça, Amém. fala. Eu entrei e comecei a trabalhar com a Glória Bíblia, a Deus. e isso, então às vezes a gente não dá tanta importância, um folheto, uma palavra rápida, um Deus, Jesus te ama, e uma coisa simples, a gente acha que não, mas às vezes é interessantíssimo isso, né? Aí a gente vem aqui, de qualquer forma, né? O evangelismo que o Vânia está falando, é uma coisa que a igreja precisava cada vez mais estar despertando para ser feito, né? Evangelismo. Não é aquele evangelismo, às vezes, que a gente fala, vamos fazer um grupo e vamos sair no farol, na esquina, não sei onde, não. Não é só isso. O evangelismo como diria, tete a tete, é cara a cara, é no dia a dia, boca a boca mesmo, vai, passa e fala e vai. Esse é o evangelismo, né? O evangelismo que a igreja tem que fazer, às vezes não é um grupo que sai pelas ruas evangelizando, não. Às vezes até espanta,
Dependendo do grupo, a pessoa que não tem convivência, que não gosta muito disso, ela foge desse grupo. Se tiver um grupo de evangélicos ali distribuindo folhetos num canto, dependendo da pessoa, não por maldade, por receio, por vergonha, por tal, ela passa pelo outro lado da rua. Mas quando a gente está no dia a dia ali conversando, a pessoa senta do seu lado, daí um pouquinho você já está falando de Cristo para ele. Então esse evangelismo às vezes é mais eficiente, né? O trabalho de formiguinha, do que às vezes um grupo sair pela rua. Também vale. Mas às vezes esse grupo... O grupo também é em massa, né? Pode ser em massa. Também vale, mas às vezes ele espanta. Às vezes ele espanta. Às vezes ele funciona, às vezes ele espanta. E o dia a dia, trabalho de formiguinha dos membros da igreja, esse é um trabalho X, né? O meu testemunho, né, Vânia? É interessante. A Rose quer falar? A Rose quer falar? Levantou a mão? Eu não sei, mas viu, só para dizer que existem dois tipos de você evangelizar, em massa, né? Fazer um culto de evangelização que é uma bênção, e também tem o individual, né? Então, os dois são bênçãos para a gente, né? Isso que é importante. É que às vezes a gente pensa em evangelismo, pensa só em grandes grupos, né? E às vezes não, é o trabalho de formiguinha, é o trabalho de um a um e tal. Você queria falar? Quero falar assim. Então, voltando ainda sobre a questão lá do você evangelizar onde você está, e de que as coisas materiais não tirar você da presença de Deus. Eu acho que assim, se uma casa ou um carro tira você da presença de Deus, uma casa na praia ou um carro, tira você da presença de Deus, é porque você realmente não estava na presença de Deus, você não estava alicerçado na presença de Deus. Porque quem foi que te deu o carro? Como acho que o Milton colocou aí em cima, quem te deu o carro? Quem te deu a casa? Foi Deus, você tem sempre que ter consciência disso, aquilo foi Deus que te deu, mas Ele não te deu para você sair da presença dEle. Você tem que ser luz e sal aonde você estiver, seja numa praia, seja lá no Hotel 5 Estrelas, seja no teu bairro, seja no teu trabalho, você tem que ser luz e você tem que ser sal, você tem que ser influência. Você tem que estar firmado em Deus e estar disponível para ser usado por Ele aonde você estiver. Como o pastor foi usado lá, não sei onde que ele estava lá, ele foi usado para falar para pessoas que, de repente, ninguém dava valor, e ele falou e ele ganhou essas pessoas para Jesus. Então, você também tem que estar pronto para falar. Você tem que estar pronto para falar. Onde você estiver, você tem que estar pronto para falar. Seja uma senhora que eu já comentei também. Você tira férias, 30 dias, eu estou longe da igreja. Poxa, você está longe da igreja, mas onde você está? Não tem uma igreja? Será que você vai ficar 30 dias fora? Se você vai ficar 30 dias fora, você vai procurar uma igreja lá onde você estiver para você ir. Se você está por aqui, por que não ir à igreja? Por que eu vou tirar férias da igreja? Não, estou aqui, eu vou na minha igreja, mas se eu estou lá, eu vou na igreja onde eu estiver. E eu vou ser luz e você sal. Lá em Deuteronômio, eu leio esse texto quando eu mudei para essa casa aqui no culto de agradecimento, esqueci o nome da palavra agora, culto de agradecimento, eu li um texto que fala lá, Deus fala assim, quando possuíres casas, bens, não pense, o meu braço conquistou todas, não sei se é essas palavras, mas não pense que o seu braço conquistou todas essas coisas, lembre-se que foi o Senhor que te deu, está lá em Deuteronômio, acho que é Deuteronômio 30 ou Deuteronômio 8, não lembro agora. Mas ele fala assim, não esquece que foi o Senhor que te deu, porque muita gente ganha essas coisas e acha que foi o salário dele, foi a inteligência dele, foi, né, que conseguiu. Não, quem te deu tudo isso foi o Senhor. Você não pode esquecer que quem te deu a tua casa e o teu carro foi o Senhor. Então, você tem que agradecer a Deus e saber que aquilo lá foi o Senhor que te deu, não para te tirar da presença de Deus, mas para que você possa abençoar outras pessoas. Amém? É isso. Amém. Amém. Tem aí Amém. a vida, né, como testemunho, né, como a gente estava falando ali, a vida nossa como testemunho, isso é motivo para evangelizar e também impactar pessoas, né? Nós temos ainda Edgar, é que às vezes Deus nos leva em lugares que você nem imagina, e o objetivo de Deus é sempre o mesmo. Sim. Que você seja um instrumento na mão de Deus para ganhar almas para o Senhor, né? Em qualquer lugar. Então, o divertimento, nós precisamos, né? Passear, viajar é uma coisa mais gostosa, mas é gostoso quando você chega num lugar e você ganha alguém para Jesus. E como a Roseli falou, por exemplo, ir no culto, domingo, eu estava lá na praia, mas quando deu o horário do culto, começava às 7 horas. O que eu fiz? Liguei no YouTube, ouvindo o nosso culto, né? E quando foi 6:50, eu fui para a igreja.
né? E foi uma bênção. Então, realmente, aonde você estiver, em qualquer lugar, você tem que ser uma bênção, né? E isso é uma maravilha. Servir ao Senhor é a melhor coisa que tem. Amém. Amém. Né? E ali, olha lá, o amor de Cristo no 14, interessante, o amor de Cristo nos impulsiona, né? Então, a fazer tudo isso, né? Só de saber ali que ele, né, que ele morreu por nós, né? Para que tivéssemos vida, né? Para que tivéssemos a salvação e tudo. Isso tudo nos impulsiona, né? A continuar essa caminhada. Ele vem falando várias coisas interessantes, né? De que ele morreu por nós, né? Que recebemos um, né? Você não vive mais para você, no sentido de que agora você vive para Cristo, e se você vive para Cristo, você entende o propósito da sua vida, você começa a entender o porquê você está vivo, e por que você está fazendo coisas, né? Porque você está conquistando coisas, né? Às vezes é temeroso você estar falando de, eu quero isso, Deus me abençoa naquilo, eu quero um melhor emprego, eu quero ganhar mais, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e aí alguém fala, dá aquela paradinha, né? Imagino ali, eu falo, para quê, né? O que você vai fazer com tudo isso, irmão? Né? Você tem certeza que você quer tudo isso, né? Porque você tá, onde você está botando a sua, né? Onde está se colocando seu coração, né? E Deus conhece tudo isso, né? Deus conhece seu coração ali, esquadrinha ele, e você sabe, ele sabe exatamente onde é que você quer chegar, né? Ele sabe, ele está lendo, ele está vendo os seus pensamentos, está vendo o seu coração, e ele sabe da singeleza de coração, no sentido de você estar pedindo, Deus, eu quero conforto para minha família, para os meus filhos, para os meus netos, eu quero dar coisas boas para eles, né? Como diz lá, né? Deus te dá, né? Como pai, te dá coisas boas, né? E ele quer te dar coisas boas, mas, entre aspas, o que é bom, né? O que realmente é bom, né? Muito cuidado, né? Muito cuidado, você não dá, sabe, não, tem uns ditados populares que eu não vou repetir aqui, mas você não dá algumas coisas para quem não tem o que fazer com elas, você não, sabe, você vai jogar fora, né? Não seria nem pérolas aos porcos, seriam coisas que você acaba não dando para quem não vai valorizar o que para que você deu, sabe? Você já deu um presente que a pessoa, você comprou pensando, conhecendo a pessoa, deu um presente que ela pegou e falou, nossa, que legal, que bonito, que tal, e guardou no cantinho, nunca mais pegou. Né? Sabe aquela coisa, uma coisa que não valorizou, né, o que foi dado. Então, Cristo, Deus, por conhecer no nosso coração a fundo, Ele sabe, né, até onde a gente vai, até nós podemos chegar. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Buscar para quê? Buscar, né, qual o sentido de você buscar tudo isso, né? Vamos seguir aqui. Portanto, olha no 16, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Né? A gente tem uma mania, né, até mesmo na igreja, né, de avaliar pelo lado humano, né, pelo que ele conquistou fisicamente, o que ele conseguiu intelectualmente, que também Deus deu condições para eles, mas que às vezes a gente vê muito mais o que ele conquistou por si, né, e aí você fala, puxa, não é isso, né, a gente começa a não ver, né, a parte só física, ou a parte que você consegue tocar ou enxergar, mas você vê essa coisa que vem, né, transbordando daquele que está falando, daquele que está pregando, daquele que está conversando com você. Você vê Cristo na vida dele, e aí você começa a ver diferente, você começa a ver Cristo na vida do irmão. E quando você não vê, preocupe-se com esse irmão, cuide dele, traga ele para Cristo. Se você está em Cristo, traga ele para viver como você está vivendo. Se você não está, melhore-se, né? Venha a dar uma faxina geral na sua vida e venha melhorar, venha treinar a sua fé ali, exercitar a sua fé, melhorar, para aí você poder conseguir trazer esse irmão. Porque senão você vai estragar o irmão, né? Cuidado. Então melhore, cuide da sua parte, né? E depois você vai buscar, porque às vezes a pessoa está precisando de tanta ajuda que como é que ela vai ajudar? Marcelino, temos 1 minuto. Jesus Cristo. Vai cair, Vai cair. Vai cair. Eu acho que não vai dar tempo, talvez. Não, deixa para lá. Amém. Posso orar para encerrar? Pode encerrar, senão vai acabar caindo o tempo. Amém. Não vamos esquecer, então, que vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando hoje para levar pessoas lá para a igreja para ser evangelizada, né? Então, dá uma ligadinha para alguém e fale de Jesus, né? E convida para estar hoje à noite conosco, que tenho certeza que vai ser uma grande bênção.
e Deus vai usar muito o Osiel em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa escola bíblica dominical, por esse momento que nós passamos aqui aprendendo a tua palavra, Pai. Pai amado, eu quero pedir que continue capacitando Marcelino, Edgar, e abrindo também o nosso entendimento para entender a tua palavra assim como ela é. Obrigado por tudo. Abençoa o culto de hoje à noite, Pai. Que seja uma grande bênção. Que haja um poder sobrenatural hoje à noite. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai. As benditas consolações do Espírito Santo seja repousando sobre todos em nome de Jesus. Amém. 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 Shalom, Adonai. Deus abençoe a todos. Boa noite. Até logo mais. A todos.